Muito boa noite para você que está nos assistindo. Nós estamos aqui na Univate, Sala de Empreendedorismo, prédio 2, para o programa Centros dessa semana. Nosso tema, Vestivates, logo após a abertura do programa. Até lá. Muito bem, começando o nosso programa Centros, então, dessa semana, o assunto é Vestivates, mais uma sigla aqui da casa, né? Como a gente gosta de sigla, né? Siglas são... É verdade. Siglas são muito presentes na nossa vida. Mas vamos explicar para você o que é Vestivates. Nossos convidados aqui hoje, professor Carlos Cândido da Silva Cirne, nosso vice-reitor e também pró-reitor de ensino, e os nossos alunos de hoje aqui, vêm como alunos, mas também como professores do Vestivates, né? O Leonardo da Rosa e também o Lucas Vieira, que são alunos do curso de Medicina. Muito boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Satisfação poder participar mais uma vez do programa Centros e principalmente para poder apresentar a comunidade do Vale do Taquari, que tem a oportunidade a partir da TV Univates de ficar sabendo das iniciativas que são aqui dentro desenvolvidas. Boas iniciativas merecem espaço, merecem crédito, divulgação e estímulo para que repercutam, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá, professor Cirne, aproveitando da sua presença hoje, é a primeira vez que eu acho que o senhor está conosco aqui na TV, especialmente no programa Centros, após a nossa transição para a figura de universidade, né? Então, claro que a gente vai poder falar bastante de alguns elementos que nos fundamentam, mas a própria ideia do programa de hoje, da Vestivates, acho que acaba trazendo muito fortemente os nossos princípios, né? Como é que está o nosso desafio hoje de cada vez mais sermos comunitários, sermos qualificados, sermos universidade? Quando muitas vezes nós somos inquiridos sobre o que muda efetivamente a partir da alteração do status de centro universitário para a universidade, né? Nós temos referido que, em essência, nós continuamos sendo o que éramos, porque já éramos universidade, né? E nessa questão do comunitário, a necessidade de continuar nos aproximando das demandas da nossa região e tentando, de certa maneira, contribuir para mitigar possíveis dificuldades que a gente encontra e, ao mesmo tempo, potencializar, né, aquilo que já se tem de bom. E dentro desse contexto, né, a proposta que tanto o Lucas quanto o Leonardo nos trouxeram aí na primeira metade deste ano vai ao encontro de mais uma oportunidade, de trazer mais uma oportunidade de aproximação efetivamente com a comunidade do Vale do Taquari. Fazendo, e esse talvez seja o grande desafio, não só para a Univates, mas para todas as universidades, fazendo com que nós possamos nos tornar efetivamente pertinentes dentro da sociedade, né? E não simplesmente um espaço para uma formação técnico-científica de um conjunto de jovens que acorre a nós, mas também demonstrando que há a possibilidade de uma contribuição para a melhoria da sociedade enquanto sociedade, não só enquanto um coletivo de profissionais. Perfeito. Eu vou pegar gancho aqui num amigo meu que fez uma observação semana passada. Tivemos a primeira feira orgânica aqui na Univates e ele dizia, puxa, mas como a Univates tem coisas interessantes acontecendo lá dentro. E é um pouquinho nesse sentido, né? Não é o que a Univates faz, é o que a Univates propicia para que as pessoas possam fazer. E tu acompanhaste isso bem proximamente, né, quando nós tomamos a decisão de buscar a alteração do status, uma das coisas que nós realizamos foi a reescrita da nossa visão, né, daquilo que nós queríamos ser. E ficou lá descrito ser uma universidade, que era o que nós não éramos à época, né, ser uma universidade que traga um impacto cultural, social, econômico e tecnológico. Não obrigatoriamente nesta ordem, né? Então, a proposta que se fez de um grupo de colegas para trazer para cá a feira orgânica
nós podemos verificar, de certa forma, essas 4 variáveis presentes, né? Você tem uma questão que é tecnológica quando fala da produção de produtos sem a utilização de produtos químicos, de defensivos químicos. Você tem uma dimensão econômica que é colocar à disposição destes produtores mais um espaço para comercialização dos seus produtos, o que não deixa de trazer um impacto para a sociedade, que, consumindo esses produtos ditos mais saudáveis, né, melhora a sua condição de vida. E claro que a vinculação com o cultural talvez não seja assim tão fácil, mas, em última análise, há que se mudar a nossa cultura de consumo, né? Então, é mais uma atividade que vem ao encontro de atender aquilo que nós nos propomos, de certa maneira, a ser quando crescermos. Que bom, acho que temos muitos bons exemplos. E a gente está trazendo hoje aqui para o Programa Centro justamente mais um bom exemplo. Queria que vocês se apresentassem primeiro, por favor. Leonardo, Lucas, digam um pouquinho sua cidade de origem, como é que vocês vieram aqui se instalar na Univates. Então, meu nome é Lucas, sou paranaense, né? Nasci lá no Paraná, sudoeste do estado. Antes de vir aqui para a Univates, então eu fui para o norte, fiz 1 ano de medicina no Acre, em Rio Branco, na capital. E por uma questão de distância mesmo, e por uma questão financeira até, resolvi retornar aqui para o sul. Mas trazendo ideias e, com certeza, vivências, né, que me modificaram positivamente na minha vida. Basicamente é isso. Certo. Já vamos ver quais são essas ideias e como é que... Ele sai de Pato Branco. Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, ele falou. Vai lá para 40 graus, 45 graus, e agora vai Observa, vem para o sul esperando, ou pro Rio Grande do Sul, porque o Paraná também é sul, né? Esperando um frio de 0 graus e encontra um inverno com 36. Mas cheio de ideias. Acho que isso que é importante, né? Indiferentemente da temperatura, veio cheio de ideias, trouxe a sua experiência. Já vamos ver qual é a sua ideia. Por favor, Leonardo, um pouquinho da tua vivência. Então, meu nome é Leonardo, como você disse, eu tenho 21 anos, eu sou de Pelotas, no sul do estado. Saí do ensino médio, comecei no curso de Engenharia Civil, né? Então não fui para a área da saúde primeiramente. Cheguei a fazer 1 ano de Engenharia Civil, aí depois eu cheguei a fazer um meio semestre de fisioterapia em Porto Alegre. No caso de Engenharia Civil eu fiz em Rio Grande, né? E aí depois da fisioterapia eu quase iniciei um curso de Física em São Paulo. Então dei uma andada assim, antes de vir para a medicina aqui no Univates. Então eu tenho um pouquinho de experiência, o Lucas ficou mais na medicina, né, Lucas? Mas eu andei um pouquinho por algumas áreas antes de... Quer dizer, que tu além de ambientes, também transitaste por áreas, hein? Isso. Áreas de conhecimento diferentes. Isso. Eu vou pedir para o Lucas nos contar um pouquinho da história. Eles estão aqui para nos falar sobre o Vestivates. O que é o Vestivates e como é que foi que surgiu a ideia de montar o Vestivates, que tu estava me dizendo antes, em sala de aula ali? Qual foi a experiência? Isso, então. O Vestivates é um cursinho pré-vestibular popular. Um cursinho pré-vestibular popular, ele então se enquadra, né, como uma organização sem fins lucrativos que justamente é estruturada por estudantes para estudantes. A minha ideia de fazer um cursinho pré-vestibular já me acompanha há pelo menos 1 ano, né? Na minha antiga instituição, ainda lá no norte, no Acre, eu já estava com a ideia de fazer um cursinho pré-vestibular, porque a demanda de acesso ao ensino superior na rede, lá onde eu convivia, é bem escassa. E mesmo já tendo um cursinho pré-vestibular na Universidade Federal, lá do estado, a gente notava que não é suficiente, sabe? Precisava de mais projetos naquele sentido. Vindo aqui para a Univates, então, em uma aula de bioquímica, eu e o Leonardo, a gente estávamos lá numa bancada e alguém da sala estava com dificuldade de fazer uma regra de 3. Aí eu falei para o Leonardo assim, mas... né, como que tem pessoas que ainda, né, passaram em medicina e não estão conseguindo fazer uma regra de 3? Aí, eu não sei como, porque caiu o assunto de cursinho pré-vestibular popular no meio. Tá assim. Precisando voltar para o cursinho, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí a gente sentou, eu falei que eu já estava com o projeto totalmente escrito. Né? Voltou aquela tua ideia. Voltou toda aquela minha empolgação de estar fazendo o cursinho, porque eu, na realidade, estava me... adaptando à nova realidade, à nova universidade e tudo mais. Então, isso ia levar um certo tempo. E com o Leonardo foi, tipo, o gatilho que precisava, sabe? Foi aquele pontapé inicial. A gente sentou, a gente reformulou o projeto, né? Colocando
nas necessidades aqui do Vale e tudo mais, fizemos algumas alterações em conjunto, e depois disso, então, a gente enviou para a coordenação do curso, né? Depois da coordenação do curso, então, de medicina, foi enviado para Vossa Excelência Cirne aqui presente. Quer dizer, aí passou pelo aval da Pró-Reitoria para que a instituição também... E isso é comum no teu olhar lá, tua experiência que tu traz do Acre. Lá também o curso tinha vínculo com uma instituição de ensino, com um curso propriamente dito? Então, tem alguns cursinhos pré-vestibulares populares que acabam se tornando pessoas jurídicas, né? Então, a universidade ela só entra mesmo com um local de sala e com uma ajuda externa. Então, mas aí tem fins lucrativos também não, ou não? Totalmente não. sem fins lucrativos. Certo. É só uma pessoa jurídica Isso. separada, mas sem fins lucrativos. Isso. Tem alguns cursinhos que nos relatam certa dificuldade de autonomia dentro de universidades. Por isso que a solução deles é via uma instituição, enfim, jurídica. Mas aqui na Univates, a gente pensou em tentar ser um projeto de extensão e está dando frutos eternamente, e tão quanto fosse uma pessoa jurídica. Então, vamos ficar nesse sentido aqui mesmo. Certo. Ok. Acho que é legal a ideia, então, para a gente fechar o primeiro bloco, um cursinho pré-vestibular que é feito por alunos, para alunos, e a gente já vai entender como é que é a estrutura, quem são os alvos aí, e já vamos ver também um pouquinho da visão da instituição desse curso. No segundo bloco, retornamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre Vestivates, um curso pré-vestibular popular, que foi desenvolvido aqui pelos nossos alunos que estão conosco, Leonardo da Rosa e Lucas Vieira, alunos do curso de Medicina, e estamos também com a presença do professor Carlos Cândido da Silva Cirne, nosso vice-reitor e pró-reitor de ensino. Professor Cirne, quando os alunos retomam a ideia que o Lucas trazia lá, fizeram o projeto, adaptaram para algumas questões mais lajeado, né, mais locais, Univates, bate a proposta na reitoria. Qual foi o olhar da reitoria? Como é que isso casa, ou como é que foi a pretensão de dar espaço para essa ideia? Eu respondo isso logo em seguida, mas eu queria, antes de mais nada, agradecer a proposta, né? A iniciativa que vem por meio dos dois, e quando nós a recebemos, eu joguei sobre a mesa, junto com uma outra proposta que a gente havia recebido de outros alunos nossos, aí vinculados à Pazuni, principalmente liderados pela Inauã e agora pela nossa diplomada, a Eduarda, que se propunham a alcançar imigrantes, né? Essa mesma proposta, mas com foco de imigrantes. Não com a ideia de pré-vestibular, mas de oferecer, né, uma formação, uma capacitação para que a família e para que esses imigrantes pudessem se inserir melhor dentro da nossa comunidade. E aí eu fiquei aguardando algum tempo até a gente conseguir reunir os dois times para colocá-los a conversar. O que eu posso dizer que, tendo recebido do professor Luiz Fernando Queu, que é o nosso coordenador então do curso de Medicina, e dele já tendo o aval, né, e o apoio para que a gente pudesse realizar, isso foi compartido então com o reitor, com os demais colegas pró-reitores, e todos de pronto colocaram o seu aval para que a gente pudesse dar continuidade ao pensar a proposta em si. Então, o mérito todo nessa dinâmica vem dos acadêmicos, vem desses dois colegas que aqui estão, e junto com todos os outros que eles conseguiram arregimentar. O que me parece é que, da nossa parte, se é que alguma contribuição há, para além da cedência de um espaço físico, está muito mais no incentivo, efetivamente, a que eles possam dar continuidade a esta proposta, que viabiliza um pouquinho daquilo que a universidade se propõe, que é, então, como eu dizia no bloco anterior,
uma formação para além do técnico científico, né? Esse lado mais humano, porque a proposta deles, e o Leonardo fala logo em seguida sobre isso, vai ao encontro de um grupo de pessoas que talvez não tivesse a oportunidade de ter acesso a essa formação, né, com essa qualidade, em virtude das suas condições socioeconômicas, né? Então, vindo para cá, né, Leonardo, e aí você pode falar de como as coisas foram pensadas a partir do trabalho que tu e o Lucas capitanearam para chegar a esse grupo, né? Perfeito, gostaria de ouvir um pouquinho então a ideia de vocês. O Lucas estava me dizendo antes que foi surpreendido não só pela aceitação, que era um objetivo deles, mas também pela urgência da implementação. Ele pensava que, num primeiro momento, talvez a coisa fosse lá para 2018, e aí chegou sim, para agora, né? Quer dizer, vocês acabaram montando um curso já nesse segundo semestre, mas que vai, com o tempo, poder ser melhor estruturado para um extensivo lá em 2018. Nos contem um pouquinho, como é que o curso foi desenvolvido, pensado, para quem ele é, como é que ele está formatado, qual é a sua estrutura? Então, o curso ele é destinado a alunos de escolas públicas, né? Então, como tu tinha dito, a gente teve praticamente um mês, né, Cirne? A partir da data que a gente teve, dia 28 de agosto, né, Lucas? Então, e no dia 27 de setembro, a gente fez um evento inaugural com os alunos, chamamos os familiares, o Cirne estava presente, outras pessoas estavam presentes, a Eduarda e a Ana Aua, que estão também com a gente no projeto. Então, a gente fez esse evento de lançamento e, a partir dali, a gente começou as atividades do cursinho. Então, a gente já está na segunda semana hoje, né? A gente fez toda a estruturação nesse um mês. Então foi bastante rápido, a gente teve que suar bastante, né, Lucas, fazer uma correria bem grande nesse um mês, porque o que acontece? Nesse um mês a gente teve que ver o espaço, né, Cirne? Então a questão logística da Univates de não ceder o espaço, e principalmente eu e o Lucas, que a gente ficou nessa parte de fazer a organização dos professores. Então a gente teve que fazer um edital de professores. Quem são os professores do curso? Os professores são alunos da Univates, né? Então voluntários sim, que cedem ali 2 horas por semana para dar aula, né? Alguns um pouquinho mais, né, Lucas? Que dão mais de 2 horas, mas são 2 horas por semana cada professor. Claro, além do tempo de elaboração de aula, que em geral fica em 2 horas, então em geral cada professor fica umas 4 horas por semana envolvido no projeto, cada disciplina, né? Então, além dos professores, do edital de professores que a gente teve que fazer, a gente teve que fazer o edital de alunos, né? Abrimos o edital, recebemos as inscrições, a gente teve que fazer toda a parte ali de site, né? A gente fez um site também do curso para ter essas informações disponibilizadas, fizemos a página no Facebook. A gente teve a ajuda da Fernanda também, que está com a gente no projeto, que cuida da nossa parte de mídias. Então, ela fez os logos para nós. A gente fez camisetas que estão chegando agora. A gente teve que fazer banner, a gente teve que fazer imagem, a gente teve que fazer muita coisa nesse mês. Fazer grupos, né, o grupo de Facebook, o grupo de WhatsApp para trocar informação. Então, foi algo muito corrido nesse mês. Mas a gente tinha 2 opções. Não fazer nada esse ano e deixar para fazer no que vem, de forma mais organizada, ou tentar dar o nosso melhor nesse um mês para não deixar os alunos sem orientação, até porque a gente está com um problema bem grande aqui na região, no estado, que é a questão das greves, né? Os alunos estão sem aula, muito, né? A gente tem ali na nossa turma de 25 alunos hoje, praticamente metade. A turma que está hoje em atividade é de 25 alunos que foram selecionados. Isso, então praticamente metade dessa turma ali está sem aula, pelo que a gente andou vendo, né, Lucas? Então o pessoal está com um pouco de dificuldade nessa questão de aula mesmo. Com deficiência, não só do ensino, às vezes não ser direcionado ao vestibular, né? A gente sabe da deficiência do ensino público, em alguns casos, mas principalmente na questão de falta de conteúdo, né? O aluno chega sem o conteúdo necessário para o vestibular. Ontem mesmo teve aula de física e eletricidade, então muita gente não tinha visto essa aula. Redação, por exemplo, muita gente não sabendo como é que se escreve a dissertação argumentativa, que é requisito do exame. Então, o aluno, assim, não é que ele não tenha vontade, às vezes, ele não tem um direcionamento correto para essa prova, né? Então, acaba que fica o sonho no ensino superior fica um pouco mais distante. Perfeito. E um pouquinho da estrutura. Esse ano é de forma intensiva, 6 semanas de atividade cobrindo todos os conteúdos, e essas 6 semanas vão até próximo do Enem. Esse é o limite desse ano, é isso? Isso, a gente começou então dia 2 de outubro e vamos até dia 10 de novembro. Vai ter alguns eventos especiais nos finais de semana, né? A gente está pensando em fazer até então 2 aulões em véspera do Enem. E a ideia justamente foi essa, pegar os conteúdos que mais caem na prova do Enem e ter uma didática focada em resolução de exercício com teoria. Só que, igual que o Léo estava comentando, nós percebemos que nem sempre o que a gente pensa e idealiza dá certo, né? Então, pessoalmente, eu fico na frente de língua portuguesa, eu noto que os alunos têm uma carência muito grande da teoria, então não tem como ir para a prática sem entrar na teoria antes.
E com isso a gente acaba dando aulas mesmo e vendo exercício depois ou colocando de tema de casa, porque a carência que os alunos nos veem, né, vêm para cá, é bastante grande. O Leonardo não comentou antes, mas nesse um mês ainda, a gente teve que bolar uma apostila de 500 páginas, a gente teve que dar um jeito de encontrar uma impressão para essa apostila, né? E o DCE tem uma grande parte nisso, porque a gente foi patrocinado pelo Diretório Central aqui dos Estudantes, né? Mais de R$4.000 aí de impressões para o Vestivates foi patrocinada, né, pelo DCE. E também a gente então fez um cronograma pegando, né, os principais temas que caem na prova do Enem e tentando compactar para que a gente consiga dar o máximo de temas possíveis até a prova do Enem. Os meninos acabaram organizando nessa chamada, né, então em 2 editais, para os alunos, os universitários então ocuparem a função de professor e para os alunos da rede pública para acorrer ao curso, né? Um edital selecionando professores e outro edital para seleção de alunos. Exatamente. E nessa situação, nós, em virtude do tempo e em virtude dessa questão de organização da logística, a gente limitou a esses 25, 30 alunos que poderiam acorrer ao curso agora, né? Então, nessa dinâmica, o esforço realmente foi muito grande. Então, a proposta para as próximas edições é que a gente possa fazer isso com tranquilidade, para poder ter até mesmo uma qualificação de nós, enquanto professores, no que diz respeito a discutir a inter-relação entre as diferentes áreas, né? Então, enquanto o Lucas está trabalhando com língua portuguesa e o Leonardo com física, mas que tanto eles quanto os outros possam conversar entre si. E aí, se nós for permitido, Sandro, num bloco seguinte, né, já que nós estamos nos encaminhando para o final desse segundo bloco, a gente buscar saber de vocês, né, como é que está sendo a receptividade desses meninos e meninas que acorreram ao curso, bem como dos colegas que estão exercendo a docência ali na frente. Bom, já está feita a pergunta que abre o próximo bloco, então. Já voltamos para tentar ver essa receptividade após o intervalo. Muito bem, terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o Vestivates. E aí reforçamos a pergunta. O professor Cine comentava no final do segundo bloco da importância ou da sua curiosidade de já perceber ao longo dessas primeiras semanas, né, 2 semanas que vocês estão em atividade com os alunos, como é que foi a receptividade, como é que tem sido a troca de experiências, como é que tem sido o próprio relato dos professores que estão em sala de aula desse momento. Alguns são professores e alguns são alunos, ou como é que está constituída assim a questão dos docentes? Além de vocês, alunos de medicina, temos outros alunos da instituição e também professores, e como é que foi a experiência que eles vislumbraram em sala de aula? Sim, a gente tem professores de outros cursos da Univates, então até o edital foi aberto para qualquer aluno, né? Por conta do tempo, infelizmente, a gente não pôde fazer uma divulgação maior, né? E até para próprios alunos de instituições públicas, para serem alunos do Vestivates, por conta das greves também, a gente teve o problema de chegar até as escolas públicas para divulgar, né? Então a gente teve esse pequeno problema, mas foi aberto para todo mundo, né? Para alunos da Univates de qualquer curso, e a gente tem alunos de outros cursos também, né? Então, assim, as aulas, pelo que a gente está tendo nessas 2 primeiras semanas, está sendo bastante receptivo, né, Lucas? Aulas são de segunda a sexta, todas as noites? As noites, isso, das 7h10 às 22h30, 22h40. Tem acontecido lá no auditório do prédio... Da biblioteca. Da biblioteca, isso. perdão, exato, tá, ok. Então, assim, essas 2 primeiras semanas, pelo menos para mim, o Lucas pode confirmar isso, está sendo bem receptivo, assim, os alunos se mostram interessados, né, vêm para a aula. No primeiro dia ninguém faltou, eu acho que no segundo dia faltou uma pessoa, e assim, em média, falta 1 ou 2 alunos por um motivo, mas assim, o pessoal está vindo, o pessoal está comprometido, querendo aprender, a gente fica bastante feliz com isso. E assim, para mim, pelo menos, está sendo uma experiência muito positiva, né, porque isso é uma via de mão dupla, né, a gente dá aula, a gente concede o nosso conhecimento, que a gente aprendeu um pouco, mas os alunos também, eles nos passam um retorno muito positivo, né? E não só em a questão técnica, como o Cine disse, a gente fala do conhecimento técnico, mas aprimorar habilidades que a gente não fala geralmente em sala de aula, né?
questão de comunicação, a questão de relacionamento interpessoal, a questão de fazer um gerenciamento, que eu e o Lucas a gente tem que lidar com algumas situações que a gente não lidaria no dia a dia, né? Então essas experiências, assim, além da sala de aula, que já é muito positiva, e os alunos estão nos dando um retorno muito legal, eu acho que só tem coisas boas, assim. Claro, a gente tem um grande problema que é a questão do tempo, né? Então, infelizmente, a gente chega ali, por exemplo, hoje, repetindo a aula de ontem de eletricidade, a gente teve que dar toda a eletricidade numa noite para completar os outros assuntos, né? Porque a gente tem 5, 6 semanas, então a gente tem que correr. Infelizmente, a gente não consegue abordar da forma que a gente gostaria todos os assuntos, mas é o que a gente consegue fazer da nossa melhor forma, né? Mas assim, a gente tenta passar para o aluno que é importante, também dá um direcionamento para o aluno, né, Lucas? Porque assim, o tempo é curto, a gente não vai conseguir falar tudo, mas assim, ó, isso aqui é importante, o caminho é esse. Até porque o papel do professor, se ele é professor, ele sabe disso. Não necessariamente é tu passar todo o conteúdo, jogar. Ó, vai por aqui, né, isso aqui é importante, o material é esse, e vai por esse lado. Eu acho que o papel do professor também é esse, né, Lucas? E a gente, preocupado com essa conexão e com essa... que o professor seja somente um motivador de estudos, né? A gente até abriu um universo Vestivates, em ideia com o universo Univates que a gente tem, onde a gente tem um Moodle só destinados a postar material. Certo, então há um ambiente virtual para que os alunos virtual. também possam transitar e consultar, quer dizer, não é só sala de aula. Não. É então, conteúdo para desenvolvimento pós-sala de aula. Aí os professores também abrem questionários, mini simulados, tudo no ambiente virtual. Então, toda semana é atualizado aquilo, com as aulas, né, que os professores deram na semana, mas também tem material complementar, tem fórum de dúvidas, tem simulados que os alunos podem estar respondendo para se testar, né, e também para o professor ter um feedback de retorno. Enfim, essa que é a nossa ideia, né, que a gente consiga instigar o aluno também a ter uma autonomia de estudo, e que não fique somente na aula tradicional, né? Que ele também busque o conhecimento. E esse conteúdo, Lucas, de onde saiu? Tu disseste que existe uma ONG que estabelece um vínculo entre vestibulares populares que já existem no país. Como é que é essa constituição? Então, com sede em Florianópolis, né, tem a ONG Brasil Cursinhos, que é uma iniciativa justamente que vai nesse sentido. Ela tenta, então, unificar, né, e fazer que os cursinhos trabalhem em harmonia, né? Porque o que tinha antes aqui no Brasil é um monte de ações coletivas, né, em prol de um acesso à educação superior, só que não tinham muito conexão uma com a outra, né? Então ficavam ideias dispersas dentro de um contexto gigantesco nacional. A ONG justamente trabalha nesse sentido, né? Então ela tenta, como que eu vou dizer, cadastrar, né, os cursinhos, e depois desse cadastro, então, trabalhar com cada cursinho, né? E o legal disso é que consegue aproximar diversos cursinhos, né? O nosso caso, por exemplo, é do cursinho de Direito da Estadual de São Paulo, da USP de Ribeirão Preto, que tem um cursinho popular lá, liderado pela equipe de Direito, a gente consegue conversar com os coordenadores. Então, assim, mantém um vínculo super legal, entende? E de um ajudar o outro, né? A gente está com uma dificuldade em tal cronograma, e tal matéria. Então, assim, disponibilização de material, disponibilizam o Drive, que é o espaço que tem toda a organização do cursinho, né, pra gente. Então, assim, é uma ideia que a ONG traz, né, de tentar auxiliar e que não se perca nenhuma ideia nesse caminho, né? Mais do que um cursinho, é um movimento, né? É um movimento em prol da educação. Em prol da educação e nacional. Inevitavelmente, professor Cine, preciso lhe perguntar, um pouquinho da gente fazer uma avaliação também. Estamos cada vez mais necessitando desse reforço, dessa nova postura em frente a conhecimentos que já são tradicionais, dados, mas a qualidade do ensino em geral. A gente pode dizer que a qualidade do ensino está mudando, ou são as pessoas, o comportamento, a sociedade que está requerendo novas posturas e a gente ainda está nessa fase de entender isso? Por que precisamos de um reforço, de um cursinho cada vez mais necessário? Antigamente era uma situação de exceção, né? Tem espaço para a gente especular de diferentes... Poderíamos fazer 2 programas só sobre isso, né? Diferentes maneiras, diferentes variáveis que acabam influenciando nessa condição. Nós dizíamos aqui durante o intervalo, né, de que quando eu e tu estivemos na escola, no ensino médio há 40 anos atrás, nós tínhamos uma condição distinta da que nós temos hoje. Nós, enquanto alunos, não fomos melhores e nem fomos piores do que são ou que foram no ensino médio o Lucas e o Leonardo.
mas somos diferentes, somos de tempos diferentes. Os docentes que nós tínhamos eram diferentes dos docentes que hoje aqui estão. O contexto macroeconômico do país é diferente. O acesso a um conjunto de saberes é diferente. Nós tínhamos que fazer pesquisa na biblioteca pública, indo aos livros e fazendo o resumo dos capítulos, né? Hoje os meninos então estão sabendo o que acontece no cursinho da USP de São Paulo, eles estão sabendo e pedindo ajuda para quem está no cursinho A, B, C e trocando, né, numa rede com muito mais facilidade. Mas o que me parece nessa dinâmica toda é que, infelizmente, o Brasil, enquanto nação, não fez efetivamente uma opção por uma boa educação, né? É um tanto quanto paradoxal quando nós, daqui a meia dúzia de meses, estivermos ouvindo de novo todas as chamadas dos candidatos aos cargos eletivos que estarão participando do pleito em 2018, e todos eles dirão, em qualquer espaço da mídia, de que educação, segurança e saúde são prioridade, né? Então ainda a gente está muito numa retórica e muito pouco na prática. Vocês visualizam a proposta que agora o Ministério está dizendo que vai abrir mais vagas para educação integral no ensino médio. Mas, caramba, se não tiver uma boa educação base, a fundamental de qualidade, não é mais horas de ensino ruim no ensino médio que vai suprir essas lacunas, né? Então, há de parte do Estado uma certa omissão. Há também, e não me cabe julgar os motivos, mas há por parte dos estudantes também um menor comprometimento. Há uma omissão por parte dos pais que terceirizam, em boa medida, para a escola parte do que seria responsabilidade sua no processo de educação dos seus filhos, né? E há também uma desvalorização da sociedade como um todo, da profissão, do exercício do magistério, que tem feito com que cada vez menos jovens queiram acorrer a essa carreira. E quando isso acaba acontecendo, tendo um número menor de pessoas dispostas a exercer essa atividade, como toda grande lei da economia, né, quando se fala em oferta e procura, tendo uma menor demanda, né, aqueles que acabam acessando a esse espaço talvez não sejam aqueles melhor preparados para exercer essa atividade. Então, infelizmente, sim, há lacunas que a gente precisa ainda estar repondo através desses reforços, usando os mecanismos dos cursos preparatórios, mas não só para alunos da escola pública, viu? Também na escola particular a gente percebe um decréscimo no que a gente poderia chamar de qualidade da educação no Brasil. Perfeito. Acho que aí tem um pano de fundo que é importante da gente ter essa consciência e legal que vocês estão assumindo essa responsabilidade. No próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre 2018. Qual é a projeção, até para que quem está nos assistindo, quem tem interesse de participar, ou como voluntário professor, ou como participante, como aluno, já possa estar projetando e prevendo qual seria a sua forma de acesso aí num possível curso extensivo do ano que vem, ok? Já voltamos para o quarto e último bloco. Muito bem, quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre Vestivates. Lucas, tu disseste antes que vocês estão trocando figurinhas com o pessoal do curso de Direito, que coordena lá na USP, né? Quer dizer, não é uma iniciativa somente de alunos de Medicina. Isso perpassa por diversas áreas. E a pergunta, também não é um cursinho popular para preparar alunos somente para o curso de Medicina. Como é que fica isso no propósito dos alunos, na visão do Vestivates aqui? Então, a nossa ideia é fazer um preparativo, né? Não focando em nenhuma área de conhecimento e nenhuma futura faculdade, né? Graduação em si. A nossa ideia é preparar o acadêmico, né, que está frequentando. Sei lá se o termo acadêmico é o melhor para essa definição. O candidato, o candidato, né? Para que ele consiga o ingresso ao ensino superior. Nesse primeiro momento, e
creio eu que nem vai ser no futuro a nossa meta, pegar e fixar determinadas pessoas ou determinado curso, né? Uhum. A nossa ideia realmente é essa mesmo, de pegar e trabalhar com o público de escola pública nesse primeiro momento e auxiliar eles a entrar no ensino superior, ponto. Independente da faculdade, da graduação que eles quiserem seguir. Sim. E como é que fica assim, o projeto desse ano? É um projeto intensivo, vimos 6 semanas, o esforço de vocês foi muito grande para tentar adaptar tudo isso. Algumas percepções ou quais são as possíveis alterações, qual é o conceito do Vestivates para 2018? A nossa principal meta é conseguir convênio, parceria com uma empresa de material, enfim, que mantenha já um cursinho, né? Por exemplo, temos grandes empresas, Poliedro, Etapas, entre outras, que possuem em sua estrutura programas sociais, né? Nossa meta para esse ano é fixar algum convênio com uma dessas grandes empresas, para que no próximo ano a gente conte com o material dessas empresas no nosso cursinho, né? Enfim, fica até a dica aqui para essas grandes empresas. Que fazem normalmente o acompanhamento de tudo que circula nas mídias sociais. O nosso programa vai lá para o nosso canal no YouTube, vão acabar vendo, né? E já estão convidadas a participar desse projeto, exatamente isso. A ideia para o ano que vem é fazer um cursinho extensivo, né? Então, de duração anual, né? E não mais mensal. E que a gente então consiga trabalhar então pelo menos de março a novembro ou a dezembro, né? Com um tempo maior, né, de duração e também com uma estrutura melhor, né? Desde material até aulas, né, e até mesmo material didático, que a gente consiga pensar melhor em todos esses aspectos para o próximo ano. Só que isso vai implicar também em estrutura de logística, porque provavelmente vai requerer mais professores, mais alunos, né? Então, a gente hoje, eu acredito que contamos com 20 professores, né, Leonardo, mais ou menos. Algo consolador para mim, porque eu estava desolado quando eu soube que só temos 20 professores. Aí o pessoal da USP de Medicina tem no site deles que no primeiro momento eles contavam com 21. Aí eu falei, estamos igual a USP, estamos bem, vamos continuar caminhando. Porque o MED Ensina hoje da USP, para mim, é o referencial, né? O cursinho deles é bem estruturado e contam com diversas turmas e tem aprovação em diversos vestibulares super concorridos de São Paulo. Então, eu acredito que a gente anda no caminho e estamos no caminho. E como é que é para vocês dois, especificamente, essa experiência? Pô, vocês estão dando aula de física, estão dando aula de português. Quer dizer, vocês brincaram com isso, vocês tiveram que passar por essa etapa de preparação para poder ingressar num curso de medicina. Mas é tranquilo? Como é que é esse trânsito por outros saberes? No caso do Lucas, ele já tinha passado um ano na medicina, né? E no caso, para chegar no curso de medicina, geralmente tu demora um pouquinho mais do que nos outros cursos. Então, às vezes é 1, 2, 3 anos de cursinho, às vezes até 4, às vezes até 5, para ingressar no curso. Então, esse tempo de entrada, até entrar no curso, te dá uma certa rodagem, né? Te dá uma experiência em relação às outras matérias. Então, você acaba estudando muito as matérias e meio que internaliza o conteúdo para ti, né, Lucas? No caso, assim, por exemplo, de física, que eu estou ajudando o pessoal, eu sou um dos professores de física, estou dando redação também. Então, esses conteúdos, eles estão meio que frescos na nossa memória ainda, eles estão aqui. Então, a questão nossa é disponibilizar o nosso tempo num dia à noite para ir lá com os alunos e passar para eles essa informação, né? Lembrando, claro, a gente passa a informação. O conhecimento vai ser o que o aluno pega a informação, né, e ele constrói por conta própria. Né? Eu já não concordo totalmente com o pressuposto do Leonardo. A minha primeira aula de português no Vestivates, eu demorei 8 horas para fazer ela. Eu não sabia o que colocar, como abordar, porque assim, fazem então 2 anos que eu estou na medicina, porque eu fiz 1 ano, acabei voltando para cá, e, nossa, você sabe a língua, você sabe aplicar, mas nunca fomos preparados para lecionar, nunca fomos preparados para ser docentes, de fato, né? Então, assim, eu fiz 100 e poucos slides, deu de chegar no número 40, mais ou menos, sabe? E meus cálculos e minha ideia era de passar todo o conteúdo e acabar todos os slides. Então, assim, para mim está sendo um desafio, sabe? Todas as aulas. Mesmo sendo capacitado, creio eu, e mesmo estudando um monte para dar aquelas aulas, dá sempre aquela adrenalina de estar em sala de aula. Mas esse sentimento que eles estão tendo nesse instante, né? Experimentando, é algo que acontece com nós outros que estamos aqui há 20 anos também.
né? E cada novo início de turma sempre dá um friozinho na barriga, né? De saber como vai ser, de como a gente vai ser recebido e de como a gente vai criar não diria uma amizade, mas uma camaradagem com aquela turma. E nesse sentido, então, acho que é muito interessante vocês dizerem disso, porque também nem eu, nem o Sandro, nem muitos outros dos professores que estão com vocês também no próprio curso de medicina foram formados professores, né? Então é algo que a gente ouve aqui com muita frequência, né? Mas a gente sabe que o cara sabe muito, mas ele não consegue passar. Né? Se tivesse uma portinha USB, a gente passava mais fácil, né? Mas não tem jeito, não. Não, mas a experiência do Lucas já é uma experiência diferente, né? Ele já vai ser professor antes de ser médico, e aí ele vai para a atividade profissional, e ele já relatava antes aí que já começa a considerar a possibilidade de ir para a área da docência também. Na real, a docência sempre foi um sonho, né? Seguir a área de pesquisa acadêmica em si, mas nunca tinha ido para a sala de aula, né? Junto com o cursinho eu até fiz um ano de matemática, que foi licenciatura, até tive algumas pinceladas de ensino e tal, mas nada, né, fortificado, consolidado. Mas esses momentos de sala de aula no Westvat, sem dúvida alguma, despertam, né, maior interesse ou não pela docência de uma vez. Ou afastam de vez. É uma nova experiência, né, para o professor. Que bom, que bom. Ó, legal, pessoal. É realmente fantástica essa ideia. Que bom que vocês assumiram o propósito, o projeto, levaram adiante. Que bom que a Univates abraçou. Eu vou pedir para o professor Cine para a gente dar assim, os últimos minutinhos desse nosso programa de hoje. Sei que na semana que vem a gente vai ter um evento de lançamento de uma nova proposta de ensino da Univates. Queria só que o senhor desse uma pincelada, não antecipar, porque vamos ter uma coletiva na próxima semana que vai tratar o assunto, mas a Univates começa agora também a entrar num outro ambiente, que é o ambiente do ensino à distância, virtual. Durante muitos anos, eu diria assim, desde 1999, que nós temos algumas iniciativas nessa modalidade, mas sempre como uma forma de apoio ao ensino presencial. E as experiências foram sendo bem sucedidas, e agora acreditamos que já estamos suficientemente maduros para poder, então, ofertar à comunidade do Vale do Taquari, num primeiro momento, a oportunidade de acorrer à nossa universidade, não a outras que aqui têm oferecido os seus cursos, né? De estarem conosco e não obrigatoriamente da forma presencial. Então, nós estaremos fazendo então o lançamento do nosso portfólio de cursos na modalidade à distância. Eles devem, neste primeiro momento, abarcar as áreas da formação de professores, a área de gestão e 2 cursos na área de tecnologia da informação. E isto ficou ainda mais evidente da nossa capacidade de fazê-lo em virtude de dias atrás, a gente tendo aqui o reconhecimento do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que era o curso que nós tínhamos nessa modalidade. E quando os examinadores aqui estiveram, confirmaram a expectativa que nós tínhamos com um bom conceito, obtivemos o conceito 4 naquela escala de 1 a 5, e isso reforça então a nossa convicção de que é chegado o momento de estar disponibilizando para os jovens dessa região que por vezes encontram dificuldade de estar conosco na modalidade presencial, que eles possam escolher a Univates também na modalidade à distância. E isso já deve ser para o próximo ano, agora 2018. Já teremos um processo seletivo para iniciar as aulas, então, no primeiro semestre de 2018. Perfeito. Acho que é importante, então, quem está nos assistindo, teremos novidades a partir da próxima semana com o lançamento dessas informações. Quem sabe até futuramente a gente possa estar casando ideias, né? Alguma coisa virtual, alguma coisa à distância dentro do próprio Vestivates para ampliar a abrangência e a experiência que vocês estão tendo, né? Mas reforço novamente aí, realmente parabéns, rapazes, porque é uma experiência fantástica que vocês estão desenvolvendo, e vocês, como alunos de medicina, já têm bastante coisa para realizar, fazer, e ainda assim abraçam novas questões. Isso é um pouco o lado social, que eu acho que é importante ver que o curso de medicina traz também, né? Não é só o ensino. E até, só para fechar, falávamos antes que
existem muitos cursos de medicina que adotam isso como uma ação social. Isso é meio que um praxe no curso de medicina, buscar esse envolvimento com a comunidade, né? Como é que funciona isso na visão de vocês? Parece que talvez pelo aluno ter passado muito tempo nessa rotina de ter estudado em casa, de ter ido para cursinho, de ter passado por essa dificuldade, parece que ele se coloca mais no lugar do aluno que está com dificuldade, né? Então ele lembra, poxa, eu passei por esse momento porque eu já tenho esse conhecimento, porque eu não posso passar para alguém que está precisando. Porque não custa, né? A gente transmitir para outro e a gente recebe muito, como eu disse. Então, assim, por que não fazer, né? E eu também acho que tem muito lado social de mudança, sabe? Aqui na Univates e na maioria das novas metodologias de ensino do curso de medicina, as novas estruturas curriculares, o aluno é colocado à frente da comunidade muito cedo. Então, de todas as profissões, de todas as áreas dentro da saúde, a medicina está em contato com a comunidade desde o primeiro semestre. Então, o aluno já vem cativando, né, a mudança. Vê uma realidade N lá e pensa que a educação pode mudar aquela realidade, né? Às vezes nem a nossa prática médica muda aquilo, mas só a educação consegue mudar, perfeito, né? Perfeito. Então, é um olhar mais abrangente. Reflexivo, né, sobre e também atuando, atuante, né, ao mesmo tempo. Perfeito. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos vocês e agradecemos principalmente a você que nos acompanhou no programa Centros de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui na TV Univates. Até lá.